Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e nesta oportunidade ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 9, dos versículos 10 a 17. Assim está escrito: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando a ele, os 12 disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Esse é o texto que vamos meditar. Lições que podemos aprender nesta primeira multiplicação dos pães realizada por Jesus, a suficiência daquilo que é colocado nas mãos de Jesus. Ou seja, nas mãos de Jesus, de que maneira o pouco pode multiplicar-se? Sobre isso que vamos falar esta noite. Nas mãos de Jesus, como o pouco pode multiplicar-se. O texto que li fala-nos que Jesus havia chamado seus discípulos, havia orientado, instruído a eles tudo o que se esperava que eles fizessem, porque eles eram aprendizes, eram discípulos, eram seguidores de Jesus, e Jesus sempre tinha eles por perto, no sentido de dar a eles o treinamento prático. E até então Jesus vinha fazendo as coisas e ensinando e demonstrando e respondendo algumas perguntas, mas chega um momento que Jesus faz uma convocação. Ele convoca os 12 discípulos e diz a eles o seguinte: agora vocês vão fazer o trabalho. Vou dar a vocês uma tarefa. E no capítulo 9, no versículo 1, está escrito: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então foi esta a orientação que Jesus disse: não se preocupe em levar nada pelo caminho, vão somente com essa autorização, com a virtude e o poder para pregar, expulsar demônios e curar enfermos. E eles saíram. Qualquer cidade em que entrasse, ou aldeia, ou casa, eles deveriam ali anunciar o evangelho. E eles saindo, disse Jesus, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Então, a missão deles, na linguagem de hoje, foi um sucesso. Eles saíram debaixo da ordem de Jesus, da delegação do poder que Jesus investiu a cada um deles,
e eles foram anunciar o evangelho e foram realizar esse trabalho. Conseguiram anunciar, conseguiram orar por enfermos e eles serem curados, expulsar demônios, e isso encantou aquele grupo de discípulos. E quando eles regressam, já no texto que li nesta oportunidade, quando eles regressam, eles contam a Jesus tudo o que aconteceram. E eles contam com uma ousadia, uma satisfação, uma convicção, porque aquela experiência foi positiva. Eles viram acontecer. Então, o que Jesus ensinou até ali, o que Jesus fez e a ordem que Jesus deu a eles, e eles vendo cumprirem-se na vida deles, então aquilo encheu eles de ânimo, de fé, de confiança, de certeza, para estarem mais atentos ao que Jesus certamente deveria fazer pela frente. Mas quando eles chegam dessa campanha de pregação, de evangelização, de cura, quando eles voltam, o Senhor Jesus percebe que eles precisam de um momento à parte. Havia mais algumas coisas que Jesus precisava falar com os 12. Então Jesus chama este grupo dos seus discípulos, 12 discípulos, toma eles consigo, retira-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Jesus os leva até aquela cidade e a surpresa é que a multidão ficou sabendo que Jesus ia para aquele deserto lá da cidade de Betsaida. Ele tinha convidado os discípulos. E o que fez a multidão? A multidão foi àquele deserto daquela cidade chamada Betsaida. Quando a multidão ficou sabendo, seguiu. E quando eles chegaram lá, Jesus tinha chamado os 12 para estar com ele. Mas quando ele vê a multidão, Jesus toma uma decisão importante. Se fosse nos nossos dias, alguém certamente diria: não, nós marcamos aqui uma reunião fechada com os nossos companheiros, com aqueles que estão responsáveis por alguns departamentos, então nós marcamos uma reunião somente com eles e não podemos atender vocês. Vocês vão embora, porque o nosso negócio hoje é essa reunião, nós não podemos adiar, não podemos desmarcar e vocês também não podem participar. Seria mais ou menos esses termos das palavras nos dias que nós estamos vivendo. E é o que realmente acontece. Quando são chamados um grupo para reunião e aparece alguém, ele diz: escuta, o que fulano veio fazer aqui? Será que fulano não sabe que ele não faz parte da reunião? E quantas vezes eu participei em algumas reuniões e tinha lá pessoas que eles não queriam que participasse. E chegava e dizia para a pessoa, chamava a pessoa e levava a pessoa e punha a pessoa fora e a pessoa tinha que ir embora. Por quê? A reunião era secreta, era fechada, era só para aquele grupinho. Não tinha tempo para os outros. Mas aqui nós aprendemos com Jesus. Jesus chamou os 12 para uma reunião com ele. Jesus queria falar mais alguma coisa, ensiná-los mais outras situações para aprimorá-los no trabalho que eles iriam receber. Quando Jesus partisse, eles iriam dar continuidade. Mas acontece que quando Jesus vê a multidão, Jesus não despede a multidão. Jesus não chama Pedro e fala: Pedro, vai lá e fala para eles que hoje não é dia deles vir. Manda eles embora, Pedro. Fala para eles: hoje não dá para eu atender eles, para eles ir embora, porque hoje eu tenho um compromisso somente com vocês, os 12. Mas não foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez? E aqui nós começamos a aprender como Jesus ele é tão flexível em tudo aquilo que ele faz, visando sempre o bem comum. Então está escrito aqui no versículo de número 11, que seguiu a ele e ele os recebeu. Jesus não fechou o rosto. Jesus não ficou aborrecido. Jesus recebeu a multidão.
Vocês vieram? Então venham. Vamos fazer parte. Vamos estar juntos e vamos conversar. E quando eles estavam por ali, Jesus começou a falar para eles acerca do reino de Deus e curar aqueles que necessitavam de cura, que estavam enfermos, precisavam ser curados, e Jesus começou a curar ali, naquele deserto da cidade de Betsaida. Não sabemos quantos quilômetros aquele povo caminhou até chegar lá, mas eles entenderam que Jesus ia para lá e eles foram. E um foi acompanhando outro, no fim, chegou lá uma grande multidão. E essa multidão, conforme nós observamos aqui, era quase 5.000 homens. Foram estes que foram lá. Então, observemos. Os apóstolos voltaram contando vantagem. Olha, mestre, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, aconteceu aquilo outro, e foi uma maravilha. Quando eles estão nessa euforia, então Jesus chama, leva eles para o deserto. Escuta, vamos lá. Tirou eles do foco. Tirou eles dos elogios, dos aplausos. Levar para o deserto para ter um momento com eles. A multidão segue, ele recebe a multidão, porque essa multidão foi voluntariamente, seguiu, porque entendeu e descobriram que em Jesus eles tinham aquilo de que tinham necessidade, que não encontrava em nenhum outro lugar. Então, Jesus não tinha reunião secreta. E por isso Jesus passou a atender e falar agora com a multidão. Os discípulos podiam esperar um pouco, mas a multidão não podia esperar. E Jesus sabe a prioridade das coisas. As coisas necessárias, importantes, em primeiro lugar. Então Jesus se volta para a multidão, começa a falar com eles acerca do reino de Deus e sarar os que tinham necessidade de cura. E o importante é que nos lábios de Jesus, as palavras elas iam fluindo, elas iam saindo com naturalidade, com poder, com graça, e as palavras de Jesus seguravam as pessoas, mantinham elas interessadas e focadas no que Jesus estava falando. E ninguém pensava em ir embora. Não, as palavras de Jesus faziam tão bem ao ouvido e ao coração daquele povo que eles não estavam se importando com quanto tempo eles já estavam ali. Eles ficariam muito mais tempo ali. Então Jesus começou a falar. Falando, anunciando o reino, operando milagre, operando cura, e aquilo ali, as pessoas ficaram encantadas com aquilo. E o coração delas ficou preso em Jesus, atraídos por Jesus, porque é assim que Jesus faz. Se nós não estamos atraídos por Jesus, alguma coisa está errada no nosso coração. Mas este povo estava atraídos por Jesus. E em dado momento, os discípulos agora, eles se distraem. Jesus está ocupado com a multidão. Os discípulos deveriam ficar ali atentos com Jesus, observando, vendo o que Jesus falava, como Jesus ensinava, vendo aquela multidão. Mas eles distraíram-se e começaram a olhar uma outra situação diferente de Jesus. Jesus estava olhando para aquela multidão, para a necessidade do coração deles, e Jesus estava ali então suprindo aquela necessidade, dando a eles o necessário. E os 12 discípulos interrompem Jesus em determinado momento, conforme está aqui no versículo de número 12, e já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Então vejam, eles interromperam Jesus para dizer a Jesus
que a noite estava chegando, eles estavam no lugar deserto, e que era para Jesus despedir a multidão. Como disse, Senhor, abrevia aí o sermão e manda esse povo embora. Foi isso que eles foram falar com Jesus. E eles foram com argumentos. E o argumento deles era o seguinte, olha, o dia já começa a declinar. Então a noite começa a descer. A escuridão já vai começar a tomar conta. E tem mais, Jesus. Este povo está com frio. Porque eles disseram, para que eles vão aos lugares e aldeias em redor e se agasalhem. Então eles falaram, Jesus, o povo está com frio. Como se Jesus não soubesse. Esse povo está com frio e eles estão também com fome e nós estamos aqui num lugar deserto que não tem nada disso. Não tem agasalho e não tem comida. Por quê? Nós estamos num lugar deserto. Então nós observamos aqui os discípulos desatentos ao que Jesus ensinava, fizeram a ele a sugestão de mandar o povo embora. Por quê? O argumento que eles apresentaram é que era noite, estava frio, o povo estava com fome e eles estavam no deserto. Mas eles se esqueceram que eles estavam num deserto, mas que Jesus estava presente no deserto com eles. Então faltou para eles essa informação. Como falta nos nossos dias para muita gente informações de quando está havendo uma operação de Deus, a palavra de Deus está sendo anunciada, o povo está sendo alimentado e há aqueles que ficam preocupados com o tempo, com o horário, com a noite e querem que as coisas terminem logo e o povo vá embora. Mas Jesus não tinha hora para despedir o povo. A hora de Jesus despedir o povo era quando eles realmente estivessem saciados, alimentados com a sua palavra e com aquilo que houvesse necessidade. Então, eles disseram, olha, nós estamos no lugar deserto. Eles estavam no lugar deserto. Mas Jesus estava lá. E aonde Jesus está, até o deserto é transformado. Até no deserto há pão, há alimento, há vestimenta, há milagre, há cura, há maravilha. Porque Jesus estando presente, todos os ambientes, eles são transformados. A tristeza salta de alegria, a dor encontra o contentamento, as lágrimas, a consolação, a morte encontra a vida, a enfermidade encontra a cura, a aflição encontra o consolo, onde Jesus está presente. E no deserto ele estava lá. Portanto, para Jesus, não era o deserto, mas era o lugar propício para ele alimentar aquele povo. Eles disseram isto. E segundo está escrito no texto bíblico, está dizendo que foram os 12. Quer dizer, eles formaram aquele grupo, fecharam o grupo e disseram, vamos falar com o mestre. Vamos dizer a ele que ele precisa tomar uma posição agora. Jesus ouviu o que eles falou, não concordou, não repreendeu. Vocês deveriam estar prestando atenção no ensino, vocês estão ocupados com o tempo, com a fome, com o frio. Não, Jesus não disse nada. Jesus ouviu o que eles falou e Jesus deu a eles uma orientação. E é aqui que nós encontramos como é lindo o trabalhar de Jesus na vida do seu povo. Então vem agora o versículo de número 13, porque no versículo 12 eles disseram, primeiro, despede a multidão. Para quê? Para que eles vão aos lugares e aldeias em redor e se agasalhem. Onde é que eles iam arrumar agasalho para 5.000 homens? E também
que eles encontrem o que comer. Vai chegar num lugar de repente, como encontrar comida para 5.000 pessoas? Assim, do nada. E outra, para que eles saiam do deserto, porque o deserto causa medo. Foi isso que eles disseram. E no versículo 13, então Jesus analisa a situação e Jesus dá uma orientação para eles. Versículo 13, Jesus diz assim: mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. Vocês dão de comer. Vocês descobriram que eles estão com fome? Então dai-lhes vós de comer. Vocês agora vão providenciar o alimento para este povo, porque ainda não é hora deles irem embora. Está com fome? Precisa alimentar? Deem de comer para eles. Isso mexeu com a estrutura deles. Porque se eles estavam pedindo que o povo fosse embora porque não tinham o que comer, Jesus agora diz para eles dar de comer, como é que eles iam se virar nessa situação? Então nós encontramos aqui que eles começaram a questionar. E um disse, olha, num outro texto, alguém disse, 200 dinheiro dá para comprar pão? E vai daqui, vai dali, um entra aqui, outro entra ali, e para ir na cidade, comprar comida para todo este povo. Como é que vamos trazer tudo isso? 12 pessoas, como é que vamos trazer comida para 5.000? Então colocaram a solução dada por Jesus como uma dificuldade, como uma coisa que era impossível de acontecer. Mas, ordem dada, ordem cumprida. Jesus dá-lhes voz de comer e Jesus não negociou com eles. Eles tinham que dar de comer, se virasse, mas iam trazer o alimento necessário. E eles começam a andar por aqui, por ali, e vão andando. E quando André, irmão de Pedro, ele vai passando em determinado lugar, ele vê lá um garoto, um rapaz, que tinha ido para aquele deserto juntamente com os outros. Mas aquele garoto, ele foi previdente. Ele levou o seu lanche da tarde. Então ele levou lá 5 pães e 2 peixes. E quando os discípulos estão andando entre o povo ali, pensando, analisando, como é que nós vamos resolver isso? Como é que vamos dar comer para este povo? E como vai acontecer essas coisas? Eles encontram esse rapaz. E André certamente deve ter conversado com ele. E esse rapaz prontamente abriu mão do seu lanche. Ele se dispôs. E Jesus não trabalha com quantidade. Jesus trabalha com a disponibilidade. Os discípulos estavam quebrando a cabeça onde encontrar alimento para 5.000 homens. Onde encontrar? Quando André encontra este rapaz, ele então vai a Jesus, porque André tinha certamente uma espiritualidade segura na presença do Senhor, de conhecer o poder de Jesus, que ele podia fazer do pouco muito. Então ele foi e levou esse rapaz a Jesus. E quando ele levou esse rapaz a Jesus, o rapaz se dispôs a entregar nas mãos de Jesus os 5 peixes e os 2 pães. Então nós aprendemos com isso o seguinte: qualquer coisa que deve ser feita em nome de Jesus só será possível se lhe entregarmos o pouco que temos e somos. Então, o pouco que temos e somos, se entregarmos para Jesus, isso será aceito, para ser usado para a glória e honra do Cordeiro de Deus. Então, aquele rapaz entregou nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes.
Então eu disse aqui que Jesus não depende da quantidade, mas depende da disponibilidade. Alguém se desprender, alguém ser generoso, alguém entregar aquilo que tem nas mãos de Jesus, porque nas mãos de Jesus milagres acontecem. Era o que os discípulos tinham esquecido. Por isso estavam pedindo a Jesus que mandasse o povo embora. Mas veja bem, Jesus não depende da quantidade, mas da nossa disponibilidade e obediência para realizar a sua obra. Então, quando nós nos dispomos a estarmos disponível e agir com obediência, Jesus tem prazer de nos usar no seu trabalho e para o bem da sua obra. Então, observe que o que Jesus disse a eles foi que comprometeu os discípulos, colocou a responsabilidade diante deles e disse: dai-lhes voz de comer. Dai-lhes voz de comer. Eles certamente menosprezaram aquele pouco recurso que o rapaz tinha. Porque chegaram a Jesus: tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para a multidão? Quer dizer, isso não significa nada, Jesus. Isso não vai dar para nada. Não dá nem para 1, quanto mais para 5.000. Então eles menosprezaram aquele pequeno recurso que tinham, mostrando desconhecer o poder de Jesus. E não é assim que acontece também nos nossos dias? Quando surge uma necessidade, uma situação, e alguém logo dá uma solução à sua maneira, desconhecendo o poder de Jesus, que com ele está o poder para realizar o impossível. O possível está diante de nós, mas o impossível só está diante de Jesus. E para que o impossível realize-se em nós, nós precisamos exercer fé no Senhor Jesus. E então ele vai pegar o possível e vai fazer o impossível. Ele vai pegar aquele recurso limitado e vai multiplicar para suprir e saciar a fome e a necessidade de todos os que estão ali reunidos. É assim que Jesus trabalha. Não é segundo a ótica humana. Ele trabalha de acordo com a ótica divina. E para Jesus não importa a quantidade, importa a disponibilidade e a prontidão em obedecer. Havendo essas duas condições, o pouco que tiver vai suprir uma grande multidão. Então, nas mãos dos discípulos, não significava nada. Eles podiam ficar com aquilo na mão 1 dia, 2, 3, continuava a ser 5 pães e 2 peixes. Nada mais que isso. Nas mãos dos discípulos ficariam assim. E quando o Senhor Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes que levaram para ele, o povo estava ali todo em pé, em volta de Jesus. Então, Jesus organiza o povo para o que vai acontecer, para que não haja tumulto, para que não haja dificuldade, para que não haja nenhum embaraço. Então, Jesus agora orienta os discípulos mais uma vez. Primeiro diz que eles deviam dar de comer. Eles tiveram que ir atrás do alimento. Acharam o que tinha na hora, levaram a Jesus. Deixa com Jesus que ele sabe o que vai fazer. Agora é o seguinte, essa multidão precisa ser organizada. Então vocês vão dividir este povo, esses quase 5.000 homens, em grupos de 50 em 50. Isso para facilitar na hora da distribuição. 50 em 50. Porque se tivesse todos eles lá, um podia pegar demais e outros iriam ficar com fome. Então até nisso Jesus dá lições. Organizar o povo. O povo de Deus precisa ser organizado. O povo de Deus precisa ser bem estruturado. Precisa ser ensinado. Então Jesus diz aos discípulos, no versículo de número 14,
porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar. Significa que eles estavam em pé. Então Jesus disse: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. Agora vamos dividir 5.000 homens em grupos de 50 em 50. E essa divisão de 50 em 50, entre o grupo da frente, o de trás, o da direita e o da esquerda, deveria haver ali um espaço para cada grupo de 50, um espaço para que os discípulos depois pudessem transitar entre eles sem nenhuma dificuldade e poder acompanhar a distribuição correta do alimento. E eles fizeram assim, eles foram lá e conversaram com o pessoal, aquele povo, eles ouviram, entenderam que aquilo provinha de Jesus, e os discípulos estavam aqui replicando para eles o que Jesus tinha dito, e eles então atenderam e obedeceram. Porque quem está na presença de Jesus, irmãos, é ordeiro, é obediente, é submisso, não é questionador, não é criador de confusão, não é criador de inimizade. Quem está na presença de Jesus, quando ouve a palavra de Jesus, eles obedecem, se submete, escuta, alimenta-se com a palavra e vive com alegria na presença do Senhor. Então eles dividiram, 5.000 foram divididos em 100 grupos de 50 pessoas cada um. Então eram 100 grupos de 50 pessoas, que dava ali 5.000 pessoas. E quando eles assentaram-se, ficaram esperando, porque Jesus não trabalha com tumulto, Jesus não trabalha com as coisas atravessadas, não. Jesus trabalha ordeiramente. Então diz aqui, quando os fizeram assentar a todos, então Jesus tomou, versículo 16, os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, Jesus abençoou os 5 pães e os 2 peixes. E à medida em que Jesus abençoou, ele então partiu aquele pão, aqueles peixes, ele partiu e deu aos discípulos, e os discípulos iam distribuindo à multidão. E acontece que, à medida que Jesus ia partindo o pão ia se multiplicando, ia partindo e ia multiplicando, ia partindo e ia multiplicando. E os discípulos foram levando, e o povo foi alimentando, alimenta aqui, alimenta ali, volta aqui, vai ali, vai acolá. O certo é que os 12 discípulos cobriram todos os 5.000 homens. Se dividir os 5.000 por 12 discípulos de Jesus, cada discípulo teve a responsabilidade de alimentar 416 pessoas. Ou seja, cada discípulo teve 8 grupos de 50. 8 grupos de 50 e alguma coisa para alimentar. E todos eles foram lá distribuindo e não faltou aqui. Quem sabe chega Pedro e o meu acabou, chega João, o meu acabou, chega André, não, o meu ainda tem um pouco. Nada disso. Foi o suficiente para todo mundo. Não houve vexame, não houve alvoroço, não houve reclamação, não houve satisfação, nada disso. Houve contentamento, alegria e gratidão, porque tudo estava acontecendo de acordo com a orientação do Senhor Jesus. E é bom quando as coisas acontecem de acordo com o que Jesus espera de cada um de nós. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando o céu, abençoou. Então tudo tem que ser abençoado, tem que ser apresentado a Deus. Esta é uma outra lição importante. Primeiro apresenta a Deus, consagra a Deus, e Deus então opera o milagre, opera a maravilha. E os discípulos para porem diante da multidão. E veja que alimentou 5.000 pessoas. E eles não comeram só um pedacinho de pão. Olha, só um pedacinho
para não dizer que vocês não comeram, viu? Não, nada disso. Eles comeram até se saciarem. Ou seja, comeram até não terem mais vontade de comer. Quando saciou, encheu, sentiram-se saciados, alimentados, então parou por ali. E eles ainda tinham pães. E o que acontece? Jesus multiplicou o pão, vocês comem o pão, se não quiser comer, fica por aí. Não. Jesus é ordeiro. Jesus faz as coisas com ordem. E o que acontece? Quando todos eles comeram, inclusive os discípulos também comeram daquele pão, não foi somente os 5.000 homens, mas os discípulos também comeram daquele pão. E então Jesus disse, todo mundo satisfeito? Todo mundo, mestre. Todo mundo satisfeito. Está tudo bem. Agora está tudo tranquilo. Perderam a vontade de ir embora. Os discípulos aprenderam a lição, que quem estava no controle não eram eles, era Jesus. Se Jesus estava ali, se Jesus não despediu a multidão, porque Jesus sabia o que estava fazendo. E por que é que os discípulos vão dar palpite no que Jesus está fazendo? Parece os nossos dias. Tanta gente querendo ensinar Jesus a fazer as coisas. Olha, Jesus, o senhor faz assim, viu, Jesus? O senhor vem aqui, mas o senhor vai fazer assim, tá, Jesus? Não vai fazer daquele outro jeito não, viu, Jesus? O senhor vai fazer como eu estou mandando, tá bom, Jesus? Tá bom? Jesus não vai. Jesus é Senhor. É Ele que está no controle. É Ele que coordena as ações. É Ele que determina as ordens. Mas tem gente que não aprendeu ainda que o lugar dele é aos pés de Jesus, é o lugar de submissão, é o lugar de obediência. Então eles querem ficar dando ordem, igual os discípulos, deram ordem de quebrar a cara. Porque Jesus disse, vocês vão dar de comer. Não tem nada de mandar eles embora, não. Vocês vão dar de comer. E eles deram de comer, porque Jesus estava lá. Senão eles iam passar um aperto tremendo por ali. Então veja, era Jesus que estava à frente. Quando ele manda recolher a sobra, diz-nos aqui, e comeram todos e saciaram, e levantaram do que sobejou 12 cestos de pedaços de pão. Os 5 pães e 2 peixes não dava para uma pessoa. Nas mãos de Jesus, alimentou 5.000 homens, alimentou os 12 discípulos e ainda sobraram 12 cestos de pedaços. Veja como é maravilhoso estar na presença de Jesus. Pode ser o deserto, pode ser o lugar mais inóspito, escuro e solitário da vida. Mas se Jesus está presente, milagres acontecem. Se Jesus está presente, a palavra de Jesus vai curar o coração, vai saciar a fome do espírito. E se tiver a fome física, Jesus vai operar o milagre, porque Jesus não depende da quantidade, Jesus depende da disponibilidade, do quanto as pessoas têm e estão dispostas a entregar nas mãos de Jesus. Então nós aprendemos aqui, nesta primeira multiplicação dos pães, esta lição. Em primeiro lugar, Jesus convidou os discípulos, mas Jesus não tinha agenda fechada. Jesus não tinha compromissos privados. Convidei vocês, não adianta vir outros aqui que não vai entrar, não. Não. Jesus avaliava muito a necessidade de quem chegava. Os discípulos estavam sendo cuidados por Jesus. Jesus conhecia os discípulos, eles estavam sempre próximos de Jesus, mas aquela multidão tinha necessidades que os discípulos não tinham condição de suprir, mas Jesus tinha. E os discípulos ficaram então preocupados, manda embora. E começaram a inventar, olha, eles estão com frio, eles estão com fome, a noite está caindo, o lugar é deserto. Colocaram tanta dificuldade.
Jesus disse, pois bem, vocês agora dão de comer para eles. Vocês levantaram os problemas, agora vocês vão criar a solução. Eles deram o jeito, andaram aqui por ali, encontraram, trouxeram este pão. Jesus abençoou, organizou o povo, abençoou, distribuiu e foi tudo bem. Que lição importante. Jesus está procurando a nossa disponibilidade de colocar o pouco que temos e somos nas suas mãos. E deixa o resultado com ele. O resultado não compete a nós. A nós compete entregar a Jesus a nossa vida e aquilo que temos, porque o que temos recebemos dele. Então, devotamos a ele a vida e o pouco que temos. Jesus se alegra com essa atitude. Jesus pega o que somos e o que temos, agradece ao Pai, faz o milagre e usa cada um de nós como instrumento nas suas mãos. E nós então saímos para fazer a vontade do Senhor. A palavra de Deus vem aos nossos lábios e vai ao coração das pessoas. O alimento espiritual toma conta do ambiente. As pessoas são curadas, são libertadas, são transformadas. O nome do Senhor é glorificado e as coisas continuam para a glória de Deus. Então isso é o que nós aprendemos aqui. Nós não podemos privar as pessoas de falar a elas sobre Jesus, sobre o seu poder, a sua palavra, sua obra maravilhosa e recebê-las para que elas sejam alimentadas com a palavra de Deus. Que este assunto desta noite fique gravado no nosso coração e que não interrompamos Jesus quando ele estiver fazendo a sua obra. Que sejamos submissos, que observemos e que aprendamos com Jesus. Ele está no controle. Nada sai do controle de Jesus. Do nosso pode sair, mas do de Jesus não. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Jesus sabe como está a situação. E Jesus visualiza como ela vai ficar. Porque quando Jesus escolhe, ele não escolhe pelo currículo da pessoa. Deixa aqui eu ver o que você foi, o que você já fez, quais as suas formações e qual é a sua maneira, para ver se eu tenho alguma coisa para você fazer. Não. Jesus não é assim. Jesus nos recebe do jeito que somos. Mas ele vê em nós aquilo que ele vai fazer. Quando ele viu Pedro, era um pescador de homens. Desculpa, um pescador de peixes. E Jesus disse, segue-me, vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Pescar peixe é uma coisa, pescar homem? Como assim? Mas Jesus ensinou. E Pedro foi um grande pescador de homens para o reino de Deus. E se alguém segue a Jesus, vai aprender também com Jesus. Então aqui nós aprendemos isto. Não interferir naquilo que Jesus está fazendo, mas estarmos disponíveis diante dele, porque no pouco que temos, tem a suficiência de Jesus. Que esta importante palavra possa despertar o nosso coração e nós possamos estar junto a Jesus e receber a sua graça, a sua palavra e cooperar no bem da sua obra e para a glória do seu santo e bendito nome. Que esta palavra fixe em nosso coração e que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.